Olá, boa noite para você. Duas plataformas de embarque do terminal da Praia Grande seguem interditadas, mas sem uma definição sobre a reforma. De quem seria a responsabilidade? De um lado está a Prefeitura de São Luís e do outro o consórcio que administra o espaço. Conselhos profissionais no Maranhão unem forças contra a PEC 108, que tramita na Câmara Federal. A proposta pode pôr fim à obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores. E começou em São Luís o primeiro Festival Internacional de Violão. Segue aqui comigo que o Jornal da Guará está no ar. Eu já começo o JG de hoje contando para você que ainda não ficou pronto o laudo do IML para determinar as causas da morte do bebê que foi encontrado às margens da BR-316, bem no município de Nova Olinda do Maranhão, no domingo. Agora a polícia está investigando sobre a mãe que teria abandonado o bebê que tinha apenas algumas horas de vida. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. As investigações sobre o caso do recém-nascido abandonado às margens de uma rodovia federal no interior do estado continuam. Após ouvir testemunhas que tiveram contato com o bebê no dia em que ele foi encontrado, a polícia já tem algumas suspeitas sobre o paradeiro da mãe da criança. Se chegando, a genitora vai saber a razão da prática desse crime, quem está por trás, se é apenas ela, se ela foi coagida a fazer isso, se há mais gente em torno desse crime. É esse o trabalho da polícia nesse momento. Ontem mesmo, uma equipe nossa acompanhou, a realização do exame médico legal junto ao Instituto Médico Legal, no corpo do bebezinho, E foi realizado lá o exame, nós requisitamos o exame cadavérico. Isso tudo vai ser somado e coletado à investigação que já está em andamento, para que nós possamos aí avançar na solução desse caso. Ainda segundo a polícia, a menina que teve o nascimento prematuro tinha pouco menos de 6 meses de formação. Quando ela foi encontrada, ainda estava com restos de placenta e sangue pelo corpo, indicando que havia nascido há poucas horas. Depois que o bebê foi encontrado às margens da BR-136, no município de Nova Olinda, ele foi levado para o hospital do município, transferido para uma cidade vizinha e só depois veio para o Hospital da Criança, aqui na capital maranhense. Nesta segunda-feira, a criança faleceu. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal para fazer o exame cadavérico. O laudo ainda não saiu para indicar quais foram as causas da morte. Infelizmente passou um tempo de asfixia, pela maneira até como ele foi localizado, e não resistiu. Muita gente já está por dentro da interdição de duas plataformas do terminal de integração de ônibus da Praia Grande. Hoje pela manhã, muitos passageiros confusos, a interdição é certa, já foi determinada. E a reforma das estruturas que podem até desabar, isso não tem nada definido ainda. E a situação segue desse jeito. Devido ao risco de desabamento e até incêndio, as plataformas 3 e 4 foram interditadas. A interdição de forma parcial do terminal de integração da Praia Grande começou a valer na meia-noite desta terça-feira. Alguns usuários ainda não sabiam da decisão e agora aguardam melhorias. Eu não estou sabendo, ele está interditado. Se for para melhorar, graças a Deus. A interdição veio após a vistoria da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, que apontou diversos problemas estruturais nos telhados e nas colunas das plataformas. Mas os usuários do transporte público relatam também outros problemas no local. Olha, faltando de tudo aqui, segurança, até porque até as placas estão caindo também, então faltando tudo aqui. O Ministério Público também acompanha o caso e a promotora Lítia Cavalcante destacou que há uma discussão sobre de quem é a responsabilidade da reforma do local entre a Prefeitura de São Luís e os consórcios que administram os terminais. Hoje existe na vara de interesses difusos uma discussão
qual é a obrigação, de quem deve fazer essa reforma. Se é a prefeitura ou se é o consórcio. Né? Um alega que já tem muitos anos, recebeu o prédio daquela forma já desgastada e a prefeitura entende que existe uma cláusula contratual. Então, existem todos os dois argumentos que estão sendo tratados a nível de justiça. Com as duas plataformas interditadas, o trânsito dentro do terminal ficou mais lento. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte estavam acompanhando o fluxo dos ônibus no local. O prazo não existe, porque o prazo é enquanto durar o risco. Então, a Defesa Civil, por prevenção, até porque nós no Maranhão não temos notícia de desabamento predial, a gente tem, assim, a gente pode haver alguns problemas de alagamento, essa coisa toda, mas não porque o bombeiro, ele atua na prevenção. Então, para evitar que haja um desabamento com vidas, porque o fluxo dali é 150 mil pessoas por dia, a Defesa Civil interditou as duas plataformas. E a responsabilidade pela reforma das plataformas? Bom, na opinião do Sindicato das Empresas de Transporte, isso seria da Prefeitura de São Luís. Vamos ver aí a justificativa do presidente do SET, o Gilson Neto. Bem, a gente está esperando esse resultado do perito, do estudo do perito. A gente está muito preocupado, porque, afinal de contas, é uma situação estrutural, né? E a gente confia muito que a Justiça ela vai saber deliberar da melhor forma, principalmente levando em consideração de que dos 23 anos de construção do terminal, a concessionária está há 3. Né? E tem 20 anos que, da década de 1996 para cá, que poderia ter sido feita uma manutenção melhor dessa infraestrutura que não deixasse chegar nessa condição que está agora. Inclusive, antes da judicialização, houve discussões acerca do terminal da Praia Grande, só que, como eu falei, por que está na Justiça? Porque está havendo uma divergência de interpretação do contrato. A Prefeitura alega que a responsabilidade é total da concessionária, inclusive das obras de infraestrutura. Nós temos que mostrar todos os lados e as justificativas. Você viu aí o posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte. Agora, e o que a Prefeitura de São Luís tem a falar sobre isso? Em nota, a Prefeitura esclareceu que os consórcios vencedores são inteiramente responsáveis pela realização de reformas estruturais e manutenção dos terminais de integração da capital, como consta no contrato assinado após o processo de licitação de transporte urbano da capital maranhense. No caso do terminal da Praia Grande, a competência pela administração, consequentemente pela reforma e manutenção, é do consórcio central. Ainda nesta nota, a Prefeitura relembrou que a Vara dos Direitos Difusos e Coletivos e a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, no mês passado, entenderam que a obrigação pela reforma e adequação seriam das empresas consorciadas, inclusive determinando aí um prazo para a realização das obras, que, segundo a decisão da Justiça, seria de 120 dias para acabar com todas as irregularidades. E enquanto a situação é complicada com esses riscos de estrutura de plataformas do terminal da Praia Grande, olha essa novidade que pode facilitar a vida dos passageiros. Um aplicativo que vai permitir a recarga do cartão de transporte pelo celular. Isso mesmo, teve até uma coletiva para demonstração. Durante a coletiva de apresentação do aplicativo Recarga Pay, foi feita uma demonstração de como funciona o serviço. O tempo médio para os créditos caírem no cartão de transporte é de aproximadamente meia hora. Eu venho em cartão de transporte, vou adicionar um novo cartão, aí eu escolho a cidade de São Luís, que está em verde, aqui com o logo. Vou colocar o número. Esse é o número impresso em cada um dos cartões de Vale Transporte. Esse é o número que está aqui, bem destacado, tá? Com Recarga Pay, quem pagar com cartão de crédito tem 5% de dinheiro de volta.
O serviço, que já está funcionando aqui na capital maranhense, vai permitir aos usuários do transporte público da cidade a recarga dos créditos de cartão de transporte por meio de smartphones. Promete agilidade e comodidade sem taxas. Outra vantagem é a redução do uso de dinheiro em circulação nos coletivos. O usuário hoje que tem um smartphone, um celular, consegue fazer recarga com cartão de crédito, com boleto bancário, com depósito em agências de correio, agências de lotérica, e consegue ter o crédito rapidamente, até 30 minutos, no seu cartão de transporte. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, por enquanto, o serviço vai ser oferecido apenas no sistema urbano da cidade, que não inclui os 3 municípios da região metropolitana. A gente tem pesquisas em outros municípios que, com a diminuição do dinheiro em espécie nos coletivos, houve a diminuição dos assaltos, né? Os bandidos, eles acabam se desmotivando a irem aos coletivos porque tem menos dinheiro circulando, né? São Luís é a 4ª cidade do país a receber a recarga por meio do aplicativo, que começou a operar há aproximadamente 1 ano. E, de acordo com o representante da empresa responsável, o serviço tem apresentado bons resultados. Somos líderes de mercado em São Paulo, com mais que 40%. Recife, nós somos líderes. Maceió, nós somos líderes. Em Curitiba, nós somos líderes. Essas são as principais cidades que nós estamos hoje. A novidade agradou os usuários do sistema de transporte público da capital. Você achou da novidade? Achei bom. A gente pode fazer de casa. Com o aplicativo seria tudo mais fácil, né? A gente não enfrentaria fila e facilitava para todo mundo que usa cartão transporte, né? Bom, para ficar perfeito, melhor é só reformar aí o terminal e acabar com essa confusão que está lá. E o intervalo, eu volto já com o Tiago Dias, presidente da OAB Maranhão, e agora também comanda o Conselhão instalado aqui no Maranhão contra a PEC 108, que tramita na Câmara Federal. Eu volto já já. E muita atenção para esse assunto aqui, os profissionais que estão filiados aos conselhos que representam as suas categorias. Com a justificativa de reduzir a burocracia e estimular a economia, o governo federal enviou à Câmara Federal a PEC 108, que trata sobre o fim da obrigatoriedade de filiação dos profissionais aos seus respectivos conselhos e também traz outras alterações. Aqui no Maranhão já se estabeleceu uma união de forças contrárias a essa PEC e foi formado um conselhão constituído aí por diversos conselhos de classe. Nós vamos falar agora mais sobre esse assunto e eu recebo aqui no nosso estúdio o presidente do Conselhão aqui do estado, que também é presidente da OAB do Maranhão, Tiago Dias. Presidente, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca, boa noite, telespectadores da Guará. Sempre um prazer estar aqui para conversar sobre os temas relevantes para a nossa sociedade e, no caso, as profissões regulamentadas. Bom, presidente, ontem houve uma solenidade oficial para a instalação desse conselhão. Quantas entidades de classe estão aderidas a esse conselhão e quais são os principais pontos negativos que vocês enxergam com essa PEC 108? Olha, Bianca, o conselhão é uma instituição sem fim lucrativo que busca arregimentar, organizar os profissionais, as entidades representativas das profissões regulamentadas do nosso país. Existem alguns outros estados da federação, salvo engano 6 estados, existe a nível federal, com os presidentes dos conselhos federais, e nós entendemos que era hora de também ter o conselhão aqui no Maranhão para regimentar, para aproximar, para unir os conselhos de classe. Iniciamos nossa trajetória com 13 conselhos regulamentados, devidamente registrados no conselhão, o pontapé inicial, mas já temos requerimento de mais 5 conselhos para ingressarem no conselhão. A nossa ideia é de ter reuniões mensais para tratar de diversos temas. Temas relevantes aos conselhos profissionais, às entidades regulamentadas, mas também temas pertinentes e relevantes à sociedade civil. Onde a PEC 108 é onde desagrada os conselhos? Olha, a PEC 108 não leva em conta uma série de fatores de grande relevância. Primeiro, ela muda a natureza jurídica, é um dos pontos que a gente fomentou, urgenciou
a instalação do Conselhão, ela não leva em conta a importância histórica dos conselhos e a importância dos conselhos do ponto de vista de regulamentação das atividades profissionais e de fiscalização do mercado e das atividades profissionais. Vou dar um exemplo para você. A PEC 108 desobriga a inscrição dos profissionais nos conselhos de classe. E você veja que o conselho de classe, ele tem uma função muito mais ampla do que a função meramente corporativa. O conselho de classe, telespectador, ele é que fiscaliza a atividade profissional de cada profissão. Um exemplo é o CREA, que fiscaliza as obras que são feitas no nosso estado. É o Conselho de Química, que fiscaliza os produtos que são colocados no mercado. É a Ordem dos Advogados do Brasil, que fiscaliza a ética das atividades dos profissionais da advocacia, que são indispensáveis à administração da justiça e, sendo assim, são um braço do Estado Democrático de Direito. E você vê a importância dos conselhos profissionais vai muito além da questão da simples inscrição, da simples regulamentação mínima ou pagamento de anuidade. Há uma série de ações, há uma série de atribuições que são pertinentes aos conselhos de classe, que servem de baliza e de defesa à sociedade civil e que precisam ser preservadas. E a PEC não leva nada disso em conta na medida em que retira a obrigatoriedade de inscrição dos conselhos. Ora, se você desobriga um advogado a se inscrever no AB, como eu vou fiscalizar a ética desse advogado? Eu vou punir ele como se ele não está registrado na ordem? Por falar nisso, como é que seria isso? O exame da ordem seria afetado? A longo prazo, com absoluta certeza. Assim como todas as profissões sobre várias óticas. Você perde o controle profissional. Você perde, por exemplo, a fiscalização da ética profissional. Como é que um conselho vai punir um profissional que não está registrado nesse conselho? Como é que o conselho vai fiscalizar a atividade profissional, meio e fim de cada advogado, seria uma dessas propostas dessa PEC 108, que é transformar o conselho em uma entidade privada, de direito privado? Exato. Ela visa transformar os conselhos em entidades meramente privadas, sem levar em conta todo esse outro aspecto, esse espectro de funções, de atividades do conselho, sem levar em conta que o conselho tem os conselhos têm funções sociais muito representativas, muito bem balizadas nos textos legais que constituem cada conselho, e sem levar em conta, sobretudo, o histórico de contribuição à cidadania, à federação e ao Estado Democrático de Direito que cada conselho tem feito. Presidente, a justificativa do governo federal com essa PEC 108 é desburocratizar, fomentar a economia. Onde é que isso iria acontecer caso essa PEC siga um caminho? É uma pergunta essencial que eu realmente não consigo saber onde acreditam que a retirada da inscrição dos conselhos de classe, a retirada da fiscalização e da regulamentação das profissões, a retirada do cuidado mínimo com a sociedade, acima de tudo, do cuidado mínimo com os valores importantes, vão fomentar a economia. Pelo contrário, eu acho que isso gera um caos no sistema econômico e que prejudica a todos. Presidente, eu já li em alguns outros locais que alguns movimentos que são também contrários à PEC 108, de que isso seria uma tentativa do governo federal de afetar, para não usar o termo, atacar a OAB no país, porque nós sabemos aí de alguns impasses desde o início do governo. O senhor acha que isso tem algum fundamento? Olha, eu acho que o país passa, o que é muito grave, por um momento, e não é de agora, faço questão de frisar isso, que vem de alguns anos para cá, de busca de enfraquecimento das instituições civis representativas. Você viu isso com os sindicatos, você tem visto isso com os colegiados, você tem visto isso com os conselhos de classe agora. Há um pensamento de uns poucos de que a sociedade civil não deve ter representatividade, o que é muito ruim. Numa democracia, a gente só tem plenitude de debates e ela só é representativa da maneira mais singular dentro de cada associação, dentro de cada conselho, dentro de cada grupo, que efetivamente saibam e consigam expressar suas vontades e seus pensamentos. E nós não teremos uma democracia forte com instituições fracas. As instituições são elementares para uma democracia forte, até porque as pessoas elas passam e que ficam suas instituições. E preocupa muito a nós do Conselho a tentativa de ataque às instituições democráticas. E os conselhos de classe, as instituições representativas das profissões regulamentadas, elas são instituições importantíssimas ao nosso país e precisam ser preservadas. Precisamos ter em mente a importância, inclusive histórica, de cada instituição dessa e, por isso, acho que há, sim, uma tentativa de ataque aos conselhos, que já vem de algum tempo para cá, como disse, ataque
às instituições representativas da sociedade civil, mas tenho certeza que a sociedade saberá responder muito bem, mostrando que não aceita interferência em sua liberdade de atuação e que não aceita interferência, acima de tudo, na liberdade de bem gerir a democracia através de suas entidades representativas. Bom, a PEC aí segue na Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara Federal. Nós falamos aqui com o novo presidente do Conselhão, que reúne aí diversos conselhos de classe que uniram forças contra essa PEC 108, que também é presidente da OAB do Maranhão, Tiago Dias. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Eu que agradeço, Bianca. Quero agradecer também a todas as instituições de classe que me escolheram como representante do Conselhão. Tenho dito que estarei como presidente, na verdade, como porta-voz de todos os presidentes de conselho, de todos os profissionais liberais regulamentados do nosso Estado, e dizer que o Conselhão estará a serviço da sociedade civil. Criaremos câmaras de saúde, câmara de educação, Câmara de Atividades Sociais, para estar próximo da sociedade nas causas que são relevantes. Ok, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E logo mais, os destaques da sessão de hoje na Assembleia Legislativa e a análise de Marcos Saldanha. E foi divulgado hoje o relatório da Confederação Nacional dos Transportes sobre as estradas que cortam o país. Foram identificados, ao todo, 797 pontos críticos. Acompanhe aqui comigo na tela, e desses 797 pontos críticos no Brasil, imaginem só, o Maranhão possui o maior número de pontos críticos nas estradas do país. O Maranhão ocupa aqui o primeiro lugar com 213 pontos críticos, isso representa um pouco mais de 26%. 213 pontos críticos, seguidos do Ceará com 106 e do Rio Grande do Sul com 78. O Maranhão aí liderando um ranking nada animador aí para o país. E hoje deu mais um passo acordo fechado em reunião para que os deputados destinem parte das emendas ao Hospital Aldenor Belo, que segue com restrições de atendimentos após o anúncio de problemas financeiros. Da Assembleia Legislativa, a repórter Bel Soares tem as informações. Bel, agora é com você. Na Assembleia Legislativa, a pauta do dia voltou a ser a questão da saúde e com recorte para o combate ao câncer. Enquanto acontecia a sessão, circulava entre os deputados uma lista de assinatura onde eles se comprometiam a destinar R$100 mil de emenda parlamentar, cada um, para o Hospital Aldenor Belo. E olha, Bianca, o deputado Adriano, ele apresentou um requerimento de informação onde ele pede acesso às informações do custo do tratamento do câncer que é feito no Hospital Geral e comparar com o que é feito no Hospital Aldenor Belo. Esse requerimento foi negado pela mesa diretora, ele recorreu ao plenário, que também negou. Agora ele vai recorrer à lei da informação. Nós conversamos com ele sobre isso. O objetivo desse requerimento é solicitar informações sobre o andamento das emendas parlamentares que nós destinamos no passado para Aldenor Belo. Também nós queremos fazer um comparativo, saber qual o recurso que o governo do estado está destinando ao Hospital Geral no combate ao câncer e fazer um comparativo com o mesmo recurso que é recebido pela Aldenor Belo. O que nós queremos fazer? Nós queremos saber se o recurso que está sendo enviado ao Hospital Geral está sendo aplicado de forma tão eficaz e tão correta quanto o da Aldenor Belo. E olha, Bianca, é importante destacar que o deputado Adriano fez duras críticas à lei da informação. Segundo ele, ela não funciona. Bom, o deputado César Pires e o deputado Rafael Leitor travaram um debate acalorado. César fez críticas à Secretaria de Saúde, que contratou, segundo ele, um escritório de advocacia e mais 17 advogados. Ele disse que isso era imoral, já que alguns
milhões de funcionários de terceirizadas foram demitidos e, segundo ele, sem direito a aviso prévio e FGTS. O deputado Rafael Leitoa pediu a parte, solicitou mais esclarecimentos do deputado César Pires sobre isso, pediu que ele apontasse onde estava a ilegalidade da contratação. A terceirizada tem que fazer contrato. Tanto é que eu tenho aqui os pagamentos aqui do portal da transparência. Me assustei até com algumas pessoas aqui, com os valores colocados aqui dentro. Eu tenho. E se Vossa Excelência quiser, pode entrar no portal da transparência, que suspenderam uma época depois das denúncias do servidor. E eu quero entender... E o pessoal, deputado, só para você ter ideia, todos que estão recebendo não tiveram aviso prévio, não receberam FGTS e suspeita-se, eu estou averiguando, se o INSS for recolhido. Ou seja, não conta tempo de serviço. E eu quero entender a ilegalidade, onde é que Vossa Excelência está colocando, a ilegalidade da contratação de um escritório jurídico por parte da Secretaria. 17 advogados... Não, eu quero saber aonde está a ilegalidade. Da imoralidade, deputado. Quero saber da ilegalidade. Não, da imoralidade. Você acha que é pouco, 17 para defender a falcatrua, 17 advogados? Imaginou que você talvez não tenha nenhum. Inclusive, houve proposta de audiência pública sobre isso. O clima entre os dois ficou bem quente. Depois, os dois parlamentares foram vistos dando as mãos, conversando de forma mais tranquila, o que se espera de dois parlamentares. Afinal de contas, Bianca, o debate, especialmente nas casas legislativas, é totalmente salutar, mas que tudo seja feito dentro da cordialidade. Bel Soares para a TV Guará. Verdade, Bel. Dia movimentado na política. No Senado, a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Na Câmara Federal, o acordo de salvaguarda tecnológica entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara. Isso é assunto para o nosso comentarista, que já está aqui comigo no estúdio, Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Fala um pouquinho para a gente sobre essa movimentação lá na Câmara Federal de um assunto muito importante que afeta aqui diretamente o nosso estado. Pois é, Bianca, eu na verdade preparei aqui uma explicação, uma pequena aulinha, vamos dizer assim, para quem está em casa, você de casa, acompanhar o que significa, o que é isso, por que ele é importante, né? A gente tem até uma entrevista do deputado federal, Márcio Gerri, que foi assim uma pessoa que acompanhou muito de perto aí, e ele fala um pouquinho da importância que é o acordo. A gente pode ouvir e depois comentar aí um pouquinho. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas é uma espécie de um acordo que fazem o Brasil e os Estados Unidos e que protege tecnologias dos Estados Unidos durante operações de lançamento de satélites dentro do espaço brasileiro, dentro do Centro Espacial de Alcântara. É uma tratativa normal que há entre outros tantos países e que agora também nos assegura a expectativa, a possibilidade e a oportunidade de dar uma utilização melhor e rentável para o Brasil, para o Maranhão e para Alcântara no centro espacial. Uma oportunidade muito grande, por isso nós estamos convictos da necessidade de aprovar este acordo e de, a partir dessa aprovação, disputar para que haja realmente investimentos importantes no nosso estado que impulsionem o desenvolvimento regional, aí incluído também o desenvolvimento da nossa querida cidade de Alcântara. Bom, muito bem, a gente viu aí um otimismo do deputado federal na aprovação desse acordo pela Câmara Federal, que aí vai em consonância também com o que o presidente Bolsonaro já apresentava. Onde é que a gente deve ficar atento exatamente nesse acordo? No ponto seguinte, esse acordo firmado agora esse ano do Brasil e Estados Unidos, ele já vem de muito tempo, são pelo menos 20 anos de discussões. Lá quando Fernando Henrique ainda era presidente do Brasil, foi assinado o primeiro acordo aí entre o Brasil e os Estados Unidos, porém, nesse acordo, o Brasil ficava proibido, por exemplo, de acompanhar a pesquisa que era realizada ali naquele espaço, e os Estados Unidos ele ia fazer inspeções regulares. E o que é pior, o uso que o Brasil estava recebendo do aluguel da base não poderia ser revestido em tecnologia aeroespacial, ou seja, só os Estados Unidos saía ganhando nesse acordo. O Senado vetou esse acordo e ele não pode ir adiante. O que os Estados Unidos fez? Em retaliação, proibiu que qualquer foguete norte-americano ou que usasse tecnologia norte-americana fosse acionado a partir do nosso centro de lançamento. Eu preciso dizer para vocês que 40% dos foguetes do mundo são fabricados pelos Estados Unidos e nada mais, nada menos que 80% de todos os foguetes lançados no mundo possuem tecnologia norte-americana. Ou seja, foi um verdadeiro
o boicote e a base, embora o Brasil tenha feito depois acordos, por exemplo, com Rússia e Ucrânia, ela não obteve sucesso, porque é muito difícil uma base prosperar sem ter negócios com os Estados Unidos. O Michel Temer, quando presidente, tentou novamente um acordo, não havia clima nem estabilidade política, não foi adiante, e agora o Bolsonaro, aproveitando aí um pouco da popularidade que ele tem bem maior, um período de início de governo, conseguiu aí fazer a aprovação, mas essa aprovação, claro, é de assunto nacional, depende aí da aprovação do Congresso, depende aí que o Congresso leve adiante esse processo. O que a gente fica atento aí nessa questão? É claro que o acordo com os Estados Unidos, garantindo aí a salvaguarda das tecnologias que eles dizem que é multas, tanto a tecnologia brasileira estaria protegida, quanto a tecnologia norte-americana, no caso de cópias, por exemplo, esse acordo, ele é bom para o uso da base, que pode gerar dividendos, pode gerar lucros. O grande problema é que a gente precisa saber exatamente os moldes que estão sendo feitos o acordo, ou seja, é a transparência absoluta que você aí de casa precisa saber e todo cidadão. Afinal de contas, quais são os termos reais de todo esse processo? Aí sim a gente pode dizer se é a favor ou não. E outro ponto que precisa, claro, ser levado em conta é que a expansão da base pode gerar mais lucro, mas precisa levar em conta a população que já vive lá há séculos. Ou seja, tudo a gente tem para ganhar, mas desde que tudo seja feito com muita transparência. É isso que a gente vai acompanhar. É isso, Marcos. Muito obrigada, viu? Ok, te aguardo ainda aqui essa semana. Boa noite para você. Até quinta. E a seguir, tudo sobre o primeiro Festival Internacional de Violão que começou hoje em São Luís. Mas antes do intervalo, veja como fica a tábua de marés para amanhã. Às 3h06 tem a primeira praia-mar da quarta-feira com 4,8 metros. Pela manhã, às 9h46, baixa-mar com 1,3 metro. A partir das 16 horas, volta a praia-mar com 4,8 metros. E às 22h23 tem baixa-mar de 1,3 metro. E nesta semana, São Luís é o destino certo dos grandes nomes da música brasileira para o primeiro Festival Internacional de Violão que começou hoje. É uma oportunidade incrível para os músicos aqui do estado que já estão no aquecimento para o concurso internacional. Essa matéria ao som do segundo movimento da Viúva Negra de Jaime Zenamon, já dá para perceber o nível do primeiro Festival Internacional de Violão que acontece em São Luís. Dos dias 22 a 26 de outubro, os estudantes e amantes da música terão a oportunidade de trocar experiências com profissionais gabaritados de renome até internacional. Hoje em dia a música é algo, para mim é tudo, né? Não é à toa que hoje eu estou me formando em licenciatura em música pela Universidade Estadual. O festival é aberto ao público e acontece na Escola de Música do Maranhão Lilá Lisboa, no Centro Histórico. É fundamental que a gente possa interagir com esses grandes nomes para que a gente avance. Durante a programação será anunciado para o ano de 2020 o concurso internacional de violão Heitor Villa-Lobos, para receber violonistas de todos os cantos do mundo e homenagear o maestro e compositor brasileiro que é considerado expoente da música erudita no país. Teremos nomes como Toribio Santos, né? Teremos nomes como Alessandro Penese, né? Teremos nomes como Jean Corrêa e Rogério Caetano e uma orquestra de violões de Teresina, 13 músicos e também os violonistas daqui de São Luís. Terá um espaço aberto para que eles possam mostrar, né, a sua música, a sua forma de tocar. Então vai ser uma festa da música instrumental maranhense. E por hoje é só, mas continue aqui no Canal 23, que logo em seguida tem os analistas Natanael Júnior e Geraldo Jensen. Aproveite bem a sua noite e amanhã a gente se encontra aqui de novo, tá combinado. Tchau!